Fala, meus amigos e minhas amigas, pré-universitários. Vamos aí para mais uma questão Enem, questão 93 de 2021, questão da prova amarela, que o assunto é, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Bem bonitinho aqui, ó. VV, concentração, volume, volume, né? Concentração, volume, volume. Vamos entrar na questão então agora. Então, o assunto é sobre concentração. É a noção de concentração. O que é concentração de uma substância em outra? O que é essa relação soluto-solvente? O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool. Teor tem a ver exatamente com isso. Quanto tem de álcool em uma determinada mistura. Em porcentagem de volume, de soluções de água e álcool. Opa, olha o assunto aqui, ó, soluções. O assunto tradicional nos livros vai ser encontrado dentro das soluções. E o raciocínio tem a ver exatamente com as soluções. De água e álcool na faixa de 0 graus GL, Gay-Lussac, a 100 graus GL, com divisões de 0,1 graus GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida. Muita atenção! A correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Tabela de correção de um alcoolômetro com temperatura de 20 graus Celsius. E veja, o que está mudando? Leitura da temperatura. 20, 21, 22, 23, 24, 25. O que é que a gente sabe que acontece quando a temperatura aumenta? Qual é a influência disso sobre os corpos, onde você tem aquela temperatura aumentada? Os corpos têm a tendência de dilatar, né? O volume aumentar. O que está sendo dito? Os graus GL. E o que é grau GL? É grau, volume, volume. É concentração. Vamos raciocinar? Volume sobre volume. Volume sobre volume. Então, nós temos uma dilatação dos corpos. Então, o que está acontecendo? Ó, de 20 para 21, para 22, para 23, para 24, para 25 graus Celsius, a temperatura está aumentando. Então, se a temperatura aumenta, os corpos dilatam, o volume aumenta. E se o volume aumenta, olha aí, o volume de onde a gente está medindo, em maior quantidade está o solvente. Em maior quantidade está o solvente. Tá? A solução é água e álcool, mas o solvente é água. Então, se o volume de água aumenta, o que acontece com a concentração? A concentração, que eu vou chamar aqui, usar o termo do enunciado, teor diminui. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Vejamos se é isso que está acontecendo. Olha aí, 35 para 34, para 34,2, 33,8, 33,4, 33. A concentração está diminuindo. 36, 35,6, 35,2, 34,8, 34,4, 34. Opa, o teor está diminuindo. Então, a tabela testificou que o teor está diminuindo. Qual é a consequência disso? Ou melhor, qual é a conclusão disso? Que traz para frente que o volume está aumentando. Meu povo, me diga, qual é a relação entre o volume e a nossa densidade? A densidade diminui, não? É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento da temperatura promove o quê? O aumento da temperatura. O aumento da temperatura promove o quê?
Um aumento da dissociação da água? Um aumento da densidade da água e do álcool? Opa! Se aumenta o volume, diminui a densidade. Esse aqui já não é com certeza. A mudança do volume dos materiais por dilatação? Eita! A mudança do volume dos materiais por dilatação. A dilatação. Esse fenômeno físico que não muda, não altera as propriedades químicas da mistura, ok? Esse fenômeno físico é exatamente o que explica a necessidade de correção. Então, a gente viu, através da tabela, que o aumento da temperatura gerou a diminuição da concentração. O que diminui a concentração, pessoal? O que diminui o teor? O que diminui a concentração, gente? Se diminui a concentração é porque aumentou o volume. Se aumentou o volume é porque houve dilatação do corpo. E houve dilatação por quê? Porque aumentou a temperatura. Então, letra C de casa. Eu e você, estudando ciências, estudando aprovação, olha aí, e entrando na universidade. Grande abraço para vocês. Mais uma questão, mais um comentário Enem. Bye, bye!